Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Uma manhã de sábado abençoada para todos nós. Que Deus venha falar conosco por intermédio da sua palavra. Pessoal, tem 3 projetos acontecendo e se você quiser fazer parte desses projetos é só mandar uma mensagem pro contato, pro WhatsApp que vai estar aqui embaixo e eu te respondo com mais detalhes. A palavra de Deus, ela nos diz assim, nessa manhã de sábado, faremos a leitura lá em Jeremias, capítulo 6, no versículo de número 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. O texto ele fala de um caminho, e o caminho que o texto aqui ele diz é bom, né? E parece que é uma mensagem rasa, né? Quando nós olhamos, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, mas o texto ele tem algumas coisas além, ele vai um pouquinho além quando nós refletimos nele. Existem vários caminhos que o mundo propõe, que o homem pode trilhar: o caminho da cultura, o caminho da razão, o caminho da religiosidade, o caminho da tradição, né? O caminho dos movimentos, da filosofia, do poder, do materialismo, o caminho do pecado, da idolatria, entre tantos e tantos outros caminhos. Todo homem tem liberdade para escolher a qual caminho percorrer e que curso quer da sua vida, né? Não é pecado nenhum caminhar ou trilhar o caminho da cultura, né? Ou da religião, por algum motivo específico religioso. Não é pecado nenhum possuir riquezas. O problema da riqueza é quando nós amamos a riqueza. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Mas o homem deseja descanso para a sua alma. E para encontrar esse descanso, deverá encontrar também o bom caminho mencionado no texto. E sim, esse caminho tem nome: Jesus. Não tem para onde correr. Ele é o único que pode trazer, né, o que de fato a nossa alma necessita, o que de fato a nossa alma precisa. E o texto ele diz que quando nós encontramos esse caminho, né, lá em Isaías capítulo 30, no versículo 21, diz que o Senhor ele nos direcionaria dizendo: este é o caminho, andai nele. Não basta só conhecer o caminho, deve-se andar pelo caminho. O cego Bartimeu, lá do Novo Testamento, quando Jesus cura aquele cego na entrada de Jericó, ele conhecia o caminho, ele estava ali à beira do caminho, mas ele não andava pelo caminho, ele ficava ali mendigando, à beira do caminho. Muitos conhecem o caminho, mas vivem uma vida miserável à beira do caminho. Não trilham, não caminham, não prosseguem, ficam ali estagnados. Então, esse foi o conselho que o Senhor deu lá em Isaías: eis o caminho, andai nele. Então, aqueles que já encontraram esse bom caminho, o conselho agora é: andai nele. Encontrou o caminho? Anda. Agora também escuta. O texto ele fala isso: ponde-vos no caminho, vede, perguntai pelas veredas antigas, andai por ele. Acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Estai atentos ao som da trombeta. E eles dizem: não escutaremos. O povo de Israel resistia em obedecer ao Senhor, resistia em andar nos caminhos de Deus. E quantas vezes nós resistimos? Quantas vezes nós brigamos com Deus? Não queremos trilhar o caminho que Ele nos direcionou, que Ele nos deu. Queremos seguir atalhos, seguir por caminhos mais fáceis. Quantas vezes não queremos ouvir a voz dEle? Endurecemos com Deus, endurecemos com o Senhor. Então, há aqui uma exortação e uma advertência, né? Para que o povo, eles andassem por esse caminho. Eu sempre digo, pessoal, aqui no canal,
A nossa vida cristã não é uma teoria. Não basta estar desde cedo na igreja, ter nascido em berço cristão. Não, isso não quer dizer nada. Isso é só teoria. A vida cristã é uma prática. Tem gente que entra, está há pouco tempo na presença do Senhor e já entendeu muito mais do que alguns que já estão há anos, há décadas, numa igreja. Porque alcançaram, porque andaram pelo caminho, porque ouviram, né? E puseram em prática aquilo que ouviram. Jesus, quando ele fala dos dois fundamentos, né? As duas casas ali, uma alicerçada sobre a areia e a outra alicerçada sobre a rocha, a grande diferença ali é que um ouviu as palavras e as cumpriu, e o outro não. Ele fala, os dois ouviram. Aquele que tem a casa edificada sobre a areia, assemelhá-lo-ei, ou seja, é semelhante àquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Aí depois ele fala, aquele que a casa edificada sobre a rocha, assemelhá-lo-ei, ou seja, semelhante àquele que ouve as minhas palavras e pratica. Os dois ouviram, os dois casos. O da areia não praticou, e aí veio o vento, a tempestade, e a casa edificada sobre a areia foi destruída. E o que edificou sobre a rocha é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Vem vento, vem tempestade, vem as lutas, que as lutas virão, isso é uma certeza. Porém, aquela casa se manteve firme, alicerçada, porque havia uma prática de vida. Porque a palavra do Senhor não era só um conhecimento, era uma prática, era uma vivência. Então, o Senhor está te alertando nessa manhã de sábado acerca de um caminho que você já conhece. Isso que eu comecei dizendo, novidade nenhuma, o caminho é Jesus. O grande problema não é conhecer o caminho. Até Satanás conhece o caminho. Sabe que o caminho é Jesus, sabe que a salvação provém dele, conhece a palavra dele, né? Mas andar por esse caminho é o que fará toda a diferença no teu processo, na tua vida. Põe em prática. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Põe em prática, liberando perdão, orando, tendo o seu coração aberto, se despojando de todo sentimento ruim, de toda mágoa, todo ressentimento, se colocando a cada dia diante do Senhor. Andai por esse caminho. Que Deus venha te abençoar nesse dia, meu irmão, minha irmã, que possamos trilhar nessa vereda, que eu tenho certeza que lá no final desse trajeto, não tem para onde correr, é vitória. Eu creio muito que é vitória. Eu tenho muitos problemas, mas eu acho que a fé quanto à recompensa final de andar na presença do Senhor, eu nunca duvidei. É vitória. É milagre, é bênção, é provisão, é restituição. É aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. A paz de Cristo.